meu, com base na Lei 10.446 de 2002, que permitiu que a Polícia Federal passasse a atuar. Então, o primeiro saldo é esse. Legitimamente, com base na Lei 10.446 de 2002, a Polícia Federal passou a atuar no caso. Em segundo lugar, essa atuação não se dá de modo dissociado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Quero agradecer ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o Procurador Luciano, que reuniu comigo diversas vezes, e nós sempre consideramos que a atuação da Polícia Federal não excluía, pelo contrário, demandava uma atuação concertada, articulada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, segundo passo. Terceiro passo, houve uma recuperação de provas que estavam, naquele momento, ainda numa análise preliminar, e essa reanálise de provas resultou na delação do Elcio. E essa delação do Elcio confirma a autoria material imediata. Lembremos que até a delação do Elcio, a tese de defesa era de negativa de autoria. Então, a delação do Elcio, com provas de corroboração, lembremos que a delação não é um meio de prova absoluto e é necessário que haja provas de corroboração. Nesse caso, cito um exemplo. A identificação pela Polícia Federal do Rio de Janeiro do recibo do táxi que constava da delação, para citar um exemplo. Então, Letícia, em suma, são passos concretos que estão documentados nos autos. Você vai me perguntar, e o que mais? Eu não sei te dizer, porque eu nunca olhei inquérito nenhum aqui no Ministério da Justiça, nunca. Eu nunca conversei com um delegado que preside inquérito para ele me dizer o que vai fazer ou eu dizer a ele. Sempre autonomia plena da Polícia Federal, técnica, no que se refere ao seu trabalho jurídico. Então, esses exemplos são fatos já ocorridos, fatos já documentados e são coisas objetivas, que não existiam e que passaram a existir. E eu espero que o encadeamento de outros atos de investigação resulte naquilo que todos nós desejamos, que é a elucidação desse caso. Faço questão de mencionar que essa investigação não está separada de um conjunto de outras providências no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e outros estados, claro, mas menciono o Rio, é marcado hoje pela existência de um bloco criminoso, de um ecossistema criminoso. E quando você investiga um caso, você está investigando outros 10, outros 20 ou outros 30 ao mesmo tempo. E é disso que nós estamos falando. Ou seja, o caso Marielle é relevante em si, mas ele é relevante porque ele está articulado com outros temas. Não me cabe fazer análise, cabe às senhoras e aos senhores. Mas vejam a quantidade de prisões, apreensões, busca de armas, etc., que houve nesse período, de 2023 para cá. E que mostra, concretamente, de que existe um conjunto de ações visando a enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro. Eu espero que o caso Marielle seja mais um exemplo virtuoso. Não posso prever, não posso dizer, não me cabe. Mas, como eu disse, eu tenho total confiança na Polícia Federal do Brasil, que é uma das melhores do mundo. E isso é reconhecido em todos os fóruns internacionais, pelo Interpol, e a equipe que está lá, que eu não conheço, é uma equipe que está dedicada ao caso. Então, foram passos objetivos, não foi uma mera declaração de intenções. Foram atos jurídicos. O que me cabia fazer foi aquilo que genericamente se chama de federalização. Então, foi feita uma federalização pactuada, que não é aquela prevista na Constituição, mas houve a entrada da Polícia Federal sem romper liames de colaboração com quem estava à frente do caso e continua atuando no caso. No caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, outras polícias, há provas colhidas pela Polícia Civil do Rio, a atuação do Ministério Público Federal, essa cooperação que eu acho que tem grande chance de finalmente desvendar esse crime. O Capelli. O Capelli, de fato, não foi um assunto tratado, porque o ministro Lewandowski não tratou desse assunto, tampouco eu, claro, ele tem total
autonomia dada pelo presidente da República de compor a sua equipe. Eu tenho certeza que o secretário Capelli, em breve, estará trabalhando em outro lugar. Agora, qual é esse lugar? Acho que só ele, Capelli, sabe, algo a questionar ele, mas certamente creio que a presença dele aqui no Ministério da Justiça está concluída e eu quero, de público, registrar o quão importante ele foi e desfazer uma mitificação de que ele teve, no período mais recente, um protagonismo porque eu estava fazendo campanha para ele. Isso é invenção. Na verdade, eu sempre deleguei tarefas, sempre, lembremos desde o 8 de janeiro, portanto não tinha nada a ver com campanha. Ele é um secretário executivo de altíssima eficiência, que fez com que, junto com a nossa equipe, nós tivéssemos quase 100% de execução orçamentária no ano passado, 99,8% do nosso orçamento foi executado, e, ao mesmo tempo, tivesse essa presença em projetos fundamentais. Então, ele prestou grandes serviços a mim, à minha equipe, ao Ministério da Justiça e ao país. Esse é o mais importante. Tenho certeza que ele, que já exerceu vários cargos, em breve estará exercendo outra missão em outro lugar. Seguimos com Isabela Camargo, Globo News. Ministro, queria perguntar para o senhor daquilo que não será completado, que o senhor gostaria que o Lewandowski pudesse dar seguimento. O senhor tem falado bastante da questão da integração das polícias. Queria destacar um assunto que foi pauta nossa semana passada, câmeras corporais. Vai concluir no mesmo dia que o senhor deixa o Ministério. O senhor acha que é possível deixar um texto encaminhado? Ou esse vai ser um assunto para o Lewandowski? Se o senhor gostaria de citar algum outro projeto que ficaria feliz de ver que tivesse sequência? Você mencionou um deles, que é esse tema da letalidade policial. Nós já tivemos uma diminuição em 2023. Depois, no momento próprio, a nova equipe vai apresentar dados de letalidade policial no Rio de Janeiro, por exemplo, que são dados importantes de redução de letalidade policial num certo período no Rio de Janeiro, mostrando que é possível, sim, reduzir a letalidade policial. As câmeras têm mostrado em vários países, e no Brasil também, ser algo virtuoso, positivo. Evidentemente, não é algo que, por si só, exclusivamente, sozinha, resolva o problema, mas é uma ferramenta de proteção dos bons policiais, de documentação da legitimidade dos atos policiais corretos e, ao mesmo tempo, eventualmente, de investigação de cometimento de delitos. Nós avançamos no que era possível, porque câmeras, a parte de comprá-las, é o mais simples. Na verdade, o problema não é comprar câmera. O problema é comprar qual câmera e padronizar isso nacionalmente, para que os sistemas falem entre si, e ter a ferramenta de análise. Porque não são pessoas que fazem análise das imagens. É preciso parametrizar elementos de análise das milhares, quiçá milhões de horas que são gravadas num vasto território brasileiro. Então, houve um avanço na tecnologia, na definição do modelo, na cooperação com outros países, no caso, especificamente, com os Estados Unidos. Tivemos agora a aprovação dessa recomendação, desse protocolo. Eu não vou praticar mais nenhum ato sobre isso, acho que em uma semana não seria cabível, mas o ministro Lewandowski recebe um acumulado concreto, jurídico e técnico para, a critério dele e do presidente da República, dar prosseguimento a isso. E menciono, Isabela, também a temática que já referi, da implementação da política nacional, da concretização do plano, especialmente com esse olhar relativo ao crime organizado. O ministro Lewandowski tem tratado do assunto, como disse, indicou uma ótima pessoa para ser o secretário nacional, mesmo que, eventualmente, amanhã eles tomem decisões com as quais eu não guardaria concordância, eventualmente, faz parte da vida humana, mas acho que eles vão nesse caminho. Então, se você perguntasse por que eu gostaria de ficar mais alguns meses aqui, seria para avançar na implementação do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, porque hoje é um tema dos mais importantes do Brasil. A gente olha para essa esplanada inteira aqui, eu diria que política que é policlassista, que se destina a todos os brasileiros, todas as brasileiras, de todas as suas rendas, todos os estratos sociais, todas as regiões, more em região metropolitana ou não,
Claro, nós temos a economia, mas nós temos a segurança pública. Não hierarquizo isto, não estou hierarquizando isso em relação a nenhuma outra política pública, mas, sem dúvida, é uma tendência hoje a nacionalização da política de segurança, e volto a dizer, é algo recente no Brasil. É algo... Lembremos que o Fundo Nacional de Segurança Pública tem 5 anos. O conceito de SUSP tem 5 anos. Então, são coisas muito recentes no nosso país. Quando houve a criação do SUS, a primeira conferência foi em 86. E nós estamos, portanto, com um acúmulo, em 2023, de 37 anos em relação ao Sistema Único de Saúde. E no caso do Sistema Único de Segurança Pública, nós estamos falando de 5 anos com intervalos em que isso foi abandonado. Não preciso detalhar isto, mas as senhoras e senhores sabem a que eu me refiro. Seguindo com Túlio Amâncio, da TV Band. Boa tarde, ministro. Gostaria de saber se o ministro Lewandowski ele pediu a indicação de algum nome, de algum secretário para o senhor, ou o senhor sugeriu que alguém ficasse para ele. E, além dos Santos, quem o senhor vai levar do MJ para o STF? Os Santos são os mais importantes, que eles me acompanham desde o governo do Maranhão, alguns deles. Já estão lá no Supremo, inclusive, já estão lá fisicamente. E algumas pessoas vão me acompanhar, a minha equipe de gabinete, basicamente. A Lorena vai continuar trabalhando comigo, vocês conhecem a Lorena, e mais 2 ou 3 pessoas. Os secretários nacionais, todos ficam nos cargos, até que o ministro Lewandowski diga o destino deles, se permanecerão ou não. Não fiz nenhuma indicação, ele não me pediu nenhuma indicação, e não farei, ele não pediu, e acho que nem é meu papel. Ele é uma pessoa experiente, uma pessoa que conhece muita gente, tem de militância na área jurídica, quase o que eu tenho de vida. Ele me disse que o primeiro cargo administrativo que ele exerceu foi em 1976. Então, nesse momento, eu estava brincando de carrinho, eu tinha 8 anos. Então, certamente, ele tem todas as condições de formar uma grande equipe. Apresentei toda a nossa equipe, porque são pessoas que não são minhas. Esse núcleo mais próximo a mim me acompanha. Mas as pessoas que aí estão pertencem a universidades, movimentos sociais, entidades, partidos. São pessoas com experiência acadêmica, política, são pessoas de muito valor. Hoje todos falaram, tiveram a oportunidade de falar, se apresentaram, e evidentemente a partir daqui, até simbolicamente, eu já dei meu broche para o ministro Lewandowski, então isso cabe a ele, e o que ele decidir para mim está bom. Obrigado, ministro. Obrigado, colegas. Boa tarde. Muito obrigado, pessoal. Até breve. Senado, eu vou tomar posse no dia 5, Quer dizer, no dia 1º, formalmente. Dia 5, eu farei sessão. 5, 6, 7. Aí vem o Carnaval. Depois vem a última semana. Terça, quarta. Quinta, eu tomo posse no Supremo. Eu devo fazer um discurso terça ou quarta, dia 20 ou 21. Ainda vou combinar com o presidente Pacheco. Que é um discurso de balanço da vida política. E depois aí tem até 20 anos no Supremo que vão passar rápido, Sobre vazamento, eu não sei de nada, não tenho compromisso com isso. E não confirmo nem nego, porque eu não sei. Só para deixar claro. Mas eu queria perguntar para você, sobre essa elucidação, como é que isso vai se refletir para o governo federal, considerando que segurança pública é uma das principais preocupações do brasileiro hoje, e para a carreira do Capelli, como é que isso vai se realmente acontecer? Ele foi várias vezes ao Rio de Janeiro, o senhor mesmo disse que tem delegado muitas funções importantes para ele. Como é que isso vai se consolidar como uma carreira política?
Bom, eu realmente não pensei nesse aspecto. Como disse, o Capelli é oriundo o primeiro cargo público que ele exerceu foi em Nova Iguaçu. Ele foi secretário do Lindbergh Farias, quando o Lindbergh era prefeito. Muita gente pensa que eu conheço o Capelli há décadas. Não, eu conheço há anos. Ele trabalhou com o Lindbergh, depois com o ministro Orlando, com o ministro Aldo, e em seguida, após o impeachment, ou na época do impeachment, ele começou a trabalhar comigo. Então, ele tem larga experiência, e não sei exatamente quais são os planos dele, mas acho que a marca que ele deixa aqui é de uma pessoa eficiente, dedicada. Especificamente, nesse caso, Marielle não atuou, mas na questão sistêmica da segurança no Rio, sim, porque era uma decisão óbvia. Ora, se ele é do Rio, conhece todo mundo no Rio, conhece o prefeito, conhece o governador, e eu não posso ter presença em todos os lugares, quem era a pessoa para delegar? Como antes eu trabalhei com o Tadeu Alencar na crise do Rio Grande do Norte, qual era a pessoa óbvia para trabalhar junto comigo nessa situação do Rio? Capelli. Então, eu acho que ele deixa uma imagem muito boa no Ministério, no país. Assim como eu, aprendemos todos juntos muito sobre o sistema da segurança. Acho que não tem, portanto, uma relação de uma coisa com outra sobre investigações e o Capelli, acho que são coisas diferentes. Em relação à temática geral, eu quero destacar, em primeiro lugar, o caso Marielle é relevante em si mesmo, para a sua família, e isso nos motiva muito, a mim particularmente. Em segundo lugar, é importante por um tema central na agenda brasileira, que é a violência política contra as mulheres. Lembremos que o caso Marielle está acompanhado de outras tantas dezenas de agressões, ameaças, ofensas morais e físicas a mulheres na política. E é importante deixar isso claro, que é um crime que deve ser combatido, porque muitas mulheres se sentem desestimuladas a entrar ou permanecer na política. No momento em que isso se banaliza, se vulgariza, se generaliza, como nós temos visto na internet, mas também em atos concretos. Então, acho que é importante por essa causa. E, como mencionei, é importante para a temática geral do crime organizado no Rio de Janeiro, uma vez que, com certeza, o caso Marielle não está separado desse bloco criminoso que está fortemente enraizado nas instituições e na sociedade, repito, não só do Rio de Janeiro, mas, nesse momento, sobretudo, no Rio de Janeiro e em outros estados também. Então, assim que eu vejo esse trabalho, que continua, vai continuar, repito, eu não sei dizer se por semanas ou meses, mas é um trabalho muito, muito relevante. Pessoal, realmente, muito obrigado, meu abraço a todos. Tá?